Olá, ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo. 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, compondo a nossa bancada. E também com a gente Fábio Arcuri, farmacêutico, diretor da Thermo Fisher Scientific e presidente do Conselho de Administração da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Fábio Arcuri, bem-vindo. Tudo bem por aí? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer aí fazer parte desse momento com essa mesa e com vocês todos. E boa tarde ao público ouvinte e assistente. O nosso primeiro tema é o seguinte: as ofensas e intimidações a jornalistas que cobrem o Palácio da Alvorada são um claro ataque à liberdade de imprensa e à democracia, afirmou ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Nessa semana, a Folha de São Paulo, a Globo e a Band deixaram de cobrir o local após agressões de seguidores do presidente Bolsonaro. O local é exatamente ali, o cercadinho ali nos arredores do Palácio da Alvorada. Segundo o deputado Rodrigo Maia, um governo que queira recuperar a sua capacidade de investimento vai precisar que as instituições democráticas sejam plenas. Para que isso ocorra, segundo o deputado Rodrigo Maia, a gente precisa muito que a gente tenha uma imprensa livre. Fábio Arcuri, sua avaliação sobre essa questão, e não é só questão, não é só o aspecto de Globo, Estado, Globo, Folha e Band não estarem mais lá na cobertura por decisões dessas empresas, desses grupos, mas o fato de outras empresas continuarem fazendo a cobertura, até que um contraponto, né? Eu acho que... bom, eu lamento muito o padrão de comunicação do governo federal em relação a essa situação como um todo, né? E eu esperaria, né, que os assessores assessores de imprensa, enfim, Casa Civil e outros atores dentro desse governo pudessem colaborar para o governo federal ter uma comunicação mais assertiva, mais coerente e que buscasse justamente a consolidar os conceitos e ajudar a nação a caminhar numa única direção, que é a direção de enfrentar a pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista econômico, que são os dois grandes pilares. O pilar político, ele já é uma variável que vinha acontecendo há algum tempo, e, infelizmente, isso é uma coisa que nós, brasileiros, já estamos acostumados a conviver. De modo que eu sinceramente espero que, em algum momento, isso possa acontecer para que a nação caminhe numa única direção e de forma harmônica. Esse é o meu ponto de vista. Vamos seguir aqui para o segundo tema dessa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa do programa Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A maioria dos brasileiros é favorável ao lockdown, que é o confinamento radical para combater a transmissão do novo coronavírus, mas tem saído mais de casa em cidades que estão em quarentena devido à pandemia. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, para 60% dos entrevistados, a medida é recomendável, enquanto para 36%, esses 36% são contrários. Também, de acordo com a pesquisa, o brasileiro está pessimista com a duração da crise, sendo que a maioria crê que o país só voltará à normalidade num prazo de 3 meses a 1 ano. Nessa nota aqui, Fábio, tem alguma contradição? Aqui a pesquisa diz que 60% dos entrevistados apoiam a medida, ou seja, que a medida é recomendável, mas, por outro lado, a medida do lockdown, né? Por outro lado, as pessoas têm saído mais de casa. Então, se você aprova o lockdown e você sai mais de casa,
e parece que uma coisa não está batendo muito com a outra. Eu acho assim, primeiro a gente tem que criticar a amostragem, né? Se você for para os bairros ou zonas da cidade onde o nível educacional é mais elevado, e também o espaçamento e a densidade populacional é mais baixa, essas pessoas tendem a respeitar melhor a pandemia. O nosso problema é que a nossa estrutura social ela impacta muito nesse isolamento, porque indivíduos que moram em zonas mais populosas e que têm um nível cultural mais baixo e que também têm uma necessidade diária de trabalhar, porque às vezes o indivíduo trabalha naquele dia para comer aquele dia, ele tem que sair. Ponto 1. Ponto 2. Todos não, mas uma grande parte dos serviços que estão em nosso meio são de pessoas que moram, né? A grande massa trabalhadora está fora dessa zona, digamos, mais privilegiada do ponto de vista densidade populacional e financeiro. Então, essas pessoas elas tendem a trazer o vírus e ajudar nessa movimentação, nessa contaminação. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não acho, eu me permita discordar, não acho que é contraditório, né? Eu acho que depende muito da amostragem e, sim, as pessoas entendem que esse isolamento é importante, tanto é verdade que médicos e hospitais e mesmo os laboratórios de análises clínicas têm sofrido com isso, porque as pessoas que não têm nada relativo a coronavírus, a Covid, nenhum tipo de sintoma que os leve ao hospital médico, eles estão em casa. Então, médicos de outras especialidades estão sofrendo bastante, exceto os obstetras, porque aí não tem jeito, né? O tempo de uma gravidez não tem como a mulher evitar as visitas e o parto, né? Felizmente. Então, eu acho importante que a gente entenda que, sim, é fundamental o isolamento, é fundamental o distanciamento, mas eu também acho que é muito importante que o Estado, porque, por exemplo, quando a gente pega o informe do governador, eu acho que faltou lá, e falta, que o governo, de alguma maneira, estimule as pessoas a entenderem o que é o distanciamento, que cuidados de fato elas têm. Eles têm que ratificar isso inúmeras vezes. Olha, põe a máscara, tira a máscara, lava a mão, como pôr a máscara, como tirar a máscara. Eu sei que tem muito tutorial, tem muita coisa na internet, mas as pessoas precisam ouvir isso de uma maneira oficial e do Estado, para poderem enfrentar esse retorno ao mercado de maneira adequada e sem medo. Basta entender que distanciamento, máscara e álcool gel são suficientes, são bastante suficientes para evitar a contaminação. E, por fim, só para fechar, é fundamental que o governo tenha uma estratégia definida de como será feita a testagem. A testagem ela é importante, porque com a testagem eu consigo definir se o indivíduo está contaminado, não está contaminado, é um vetor ou não é um vetor. Existem vários protocolos, não dá aqui para a gente se estender nisso, mas existem vários protocolos. Então, tem o PCR, que determina se o indivíduo está com o vírus circulante. Já se sabe que depois de 10, 15 dias que o indivíduo está com o vírus, a chance dele contaminar o ambiente e outras pessoas diminui bastante, mas ela existe. Depois nós temos os testes com IgG, que significa que o indivíduo já entrou em contato, está imunizado, mas não significa que ele não seja um vetor e também não significa que ele não possa se reinfectar. Com IgM, que significa que ele está com infecção ativa. Então, existe uma série de informações que eu e nós aqui talvez saibamos, estejamos aí ao dia com isso, mas a população não sabe. E, mais do que isso, a população não sabe nem como fazer o teste. De fato, a grande massa, quem trabalha em empresa, quem tem um plano de saúde,
perfeito. Esse indivíduo, bem ou mal, ele encontra um caminho para seguir. Mas a massa, não. E o governo ele se preparou muito bem, a meu ver, ele se preparou muito bem para o cuidado, hospital de campanha, respiradores, etc., e não fez absolutamente nada ou muito pouco com respeito à testagem. Então, a gente está muito, muito, muito atrasado com respeito à testagem nesse país, e isso faz com que a gente tenha, sim, um atraso no retorno das atividades econômicas. O próximo tema diz o seguinte: os governos da França e da Itália proibiram oficialmente ontem o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais, enquanto a Bélgica alertou contra a continuação do uso do remédio, exceto em testes clínicos em andamento. A decisão foi tomada após um amplo estudo da retomada ou da renomada revista médica The Lancet destacar que o medicamento é ineficaz no tratamento da Covid-19, além de aumentar o risco de morte e de desenvolvimento de arritmia cardíaca. Fábio, enquanto isso, aqui no Brasil, é a recomendação do governo federal, do Ministério da Saúde, para que a hidroxicloroquina seja aplicada, inclusive, em casos leves. Para onde a gente está caminhando, observando essas decisões de França, Itália e essa observação da Bélgica. Isso é mais um efeito colateral indesejável do padrão de comunicação, de como as coisas vêm acontecendo. Como numa sociedade existem diferentes opiniões, na sociedade médica também existem diferentes opiniões, e há médicos que acreditam e têm experiências individuais, pontuais, de pacientes que melhoram, pelo menos é um relato do indivíduo como profissional. Ponto 1. Por que o uso não é disseminado, não pode ser disseminado? Porque não existe um protocolo científico que dê suporte para a utilização desse medicamento e dessa terapêutica e desse protocolo. Isso porque é preciso determinar quais são os casos em que, eventualmente, esse medicamento teria algum efeito benéfico maior que o efeito possível colateral, por exemplo, cardíaco. Né? Como não existe isso, você fica à mercê da sorte, porque o teu fenótipo pode reagir bem ou não a esse tipo de medicamento. Além do que, as condições descritas do paciente que foi submetido a essa terapêutica também não estão claras, de modo que continuamos à mercê da sorte do médico tentar fazer. Obviamente que o médico está tentando fazer o seu melhor. Isso aí não há sombra de dúvidas. Agora, uma coisa é o terreno médico, uma coisa é a questão técnica. E aí, de novo, os colegas, né, todos já, essa honrosa mesa aqui toda já comentou, quer dizer, eu vou me permitir colocar a palavra lamentável, o padrão de comunicação que o governo federal tem em todos os setores, inclusive no setor que ele menos desconhece. Quer dizer, o indivíduo não tem a menor condição de falar do ponto de vista médico, porque ele não é médico, né? E ele interfere. Então, está claro que não é para usar. Está claro, não está definido, e ele deveria ter, e o governo deveria ter isso, uma comunicação clara em relação a isso. Infelizmente, ele está... o governo federal está como se estivesse num fliperama, numa sala escura. Está atirando para todos os lados, tentando ver se acerta alguma coisa, e infelizmente ele só erra. E esse é mais um lamentável equívoco levado pelo padrão de comunicação que o governo federal tem. Então, a nossa percepção, inclusive, não a minha, porque não sou médico, mas conversando com diferentes médicos ligados à academia, é absolutamente descartável o uso, porque o risco é muito alto também. Né? A eficácia é questionável e o risco é alto. Então, é isso. Perguntas da nossa audiência. A Carla está no bairro da Pompeia, pergunta quais os reais riscos de uma flexibilização da quarentena em um momento em que a contaminação da Covid-19 ainda está em crescimento. Os riscos são os mesmos de hoje, né? Se a gente congelar o dia de hoje, daqui uma semana
a tendência da curva é piorar. Portanto, o risco é, no mínimo, igual, com tendência a aumentar. Porque a população não tem educação, e aí eu digo de uma maneira geral, obviamente, com relação aos cuidados e se preservar e preservar o próximo. A gente já tem um problema de civilidade em geral, então isso passa também por uma questão de civilidade, quer dizer, eu tenho que respeitar o próximo, ainda que eu não queira eventualmente usar a máscara, porque eu não tenho sintoma nem nada, eu preciso respeitar o próximo. Primeiro, a ausência de sintoma não significa que eu não possa ser um vetor de transmissão desse vírus. Então, os riscos são reais, eu volto a repetir, é importante a testagem. Acho fundamental todos nós aqui, quem está escutando, lembre-se de propagar essa mensagem. Testar, testar, testar. Ela já foi dita por várias outras pessoas e eu as ratifico. E gostaria de deixar à disposição o site da CBDL, né, que é www.cbdl.org.br, para que as pessoas possam entrar, tirar suas dúvidas, conversar conosco. Né? Existe um outro site que é testecovid19.org. Né? Vou repetir, testecovid19.org, onde a população em geral pode ter acesso todos os testes que foram testados, as respostas de cada teste, porque também tem esse outro problema. A gente fala testar, 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 mas o nível de eficácia diagnóstica de cada teste, ele varia muito, né? Gente, muito obrigado pela participação de todos. Não vai dar tempo aqui para as despedidas, mas o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Encerramos aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Muito obrigado, tchau, até amanhã.